Boa noite, eu sou a Laura Seles. E eu sou a Melissa Jonini e está começando mais um Fora de Cena. Hoje, dia 31 de março, completam 61 anos da ditadura militar no Brasil. E como relembrar também é arte, ou melhor dizendo, arte também é uma forma de manter a nossa memória viva, nós vamos juntar um pouquinho de cinema e esse fator tão importante para o dia de hoje. O nosso convidado é um ator super talentoso que fez algumas produções como Baby, O Sequestro do Voo 375 e um filme que todo mundo já conhece, que Ainda Estou Aqui, que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro. E fiquem com ele, Marcelo Várzea. Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Marcelo, por aceitar. A gente queria saber um pouquinho como foi o processo para conseguir o papel no filme e também como foi a sua preparação, dado o contexto e as nuances que todo filme pede. Foi uma coisa bastante inusitada. Eu estava fazendo uma peça que eu não gostava de fazer, uma peça que eu aceitei porque era uma comédia, tinha muito tempo que eu não fazia comédia, porque eu precisava de um salário, como todos nós precisamos. E falei, nossa, às vezes a gente faz umas escolhas que não são as melhores, mas é o que é possível. E eu fui fazer essa peça. E dessa peça estranha, que eu fazia no SESI da Paulista, eu fui convidado para fazer o Baby, que é um filme que ganhou o prêmio em Cannes, um prêmio especial em Cannes, e prêmio também para o Ricardo Teodoro como ator. E esse filme está fazendo uma carreira brilhante aí pelo mundo afora. E também para fazer o Ainda Estou Aqui. Uma produtora de elenco me viu, ela foi assistir um amigo, me viu e me convidou para fazer um teste. Então foi através de teste. E o teste era diferente dos testes normais. Eles estavam me pensando por um X personagem, que não era o que eu fiz, inclusive. E falaram, manda aí um vídeo, um self-tape de 1 minuto e pouco, improvisando. E aí eu fui estudar um pouco. A coincidência é que na minha juventude, na minha adolescência, eu tinha lido Feliz Ano Velho, do Marcelo, ele foi o ídolo da minha geração, né, que falava sobre isso também. E depois eu já tinha lido Ainda Estou Aqui, o livro. Então, quando eu peguei para ler, eu fui fazer uma pesquisa do personagem que eu tinha falado, liguei a câmera e fiquei contando como seria, hipoteticamente, a relação desses personagens e o que é perder uma pessoa de uma hora para outra por uma opinião, por um jeito de pensar o mundo que diverge de alguém. Que buraco seria esse? Então, eu fiquei falando sobre essa falta. E aí passei para fazer outro papel. Então, a preparação, a princípio, foi assim. Depois a Amanda Gabriel, que é uma preparadora de atores super bacana, fez um encontro comigo e a gente pensou várias coisas sobre esse personagem, que é um personagem funcional, né? Ele poderia ser só, no filme, o gerente de banco que não dá o dinheiro para ela, essa função dentro da trama, mas a gente ficou achando o que era possível ali, da gente entender desse personagem que está sentado embaixo de uma foto do Médici, que é representante do patriarcado, especialmente em 1971, que eu faço filme, que é machista, que a mulher precisa, quer dizer, burocraticamente também precisaria da assinatura, já que era uma conta conjunta, ou não sei exatamente o que era. Até talvez hoje em dia precisasse, né, porque é uma questão burocrática, mas esse cara era amigo, não era. Então a gente ficou levantando essas possibilidades que era mais rico para o filme e para esse encontro, que ele talvez soubesse alguma coisa, ou talvez ele fosse um informante, né, para ter esse confronto. Então a cena, eu acho, a minha percepção é que ela está editadinha assim, porque às vezes é uma sensação também. Porque a gente ficou num jogo de xadrez, ela tentando descobrir em mim o que barrava e eu tentando descobrir por que ela queria aquele dinheiro. Então tinha esse dilema, dessa contraposição desse personagem, que acho que é uma metáfora também sobre aquela mulher enfrentando um sistema político e o patriarcado gritando em cima. Então acho bacana por causa disso. Isso aconteceu com a Amanda Gabriel. E aí quando eu cheguei para filmar, contei para a Nanda, ela achou ótimo, e aí quando o Valtinho chegou, a gente falou, ele ficou assim, bem pensando se era isso ou não, ele faz para eu ver. Aí ele falou, é isso, bora lá. E retomando assim um pouquinho do contexto histórico do filme, qual que você acha que foi assim o papel principal do filme na conscientização da população brasileira sobre a ditadura?
Nossa, é gigante essa resposta, porque eu acho que é multifatorial essa resposta. Eu acho que tem, em primeiro lugar, a memória de lembrar para nunca mais acontecer. Segundo, que teve uma inteligência da narrativa, apesar de ter sido criticada, de ser uma família branca, de classe média alta, sim, mas é sobre esse recorte que o filme está falando. E nessa escolha, para se falar de família, que é um patrimônio da direita, falar da família, Deus, pátria e família, não sei o quê. Então, quando está falando de família, a esquerda está falando de família e da perda de uma pessoa por causa de uma ideia, eu acho que acabou tocando as pessoas de uma outra. As pessoas conseguiram, talvez, ouvir um pouco mais do que quando a gente chega falando que foi necessário a gente pegar em armas e sequestrar pessoas e para tentar combater o horror da ditadura. Mas talvez essas pessoas que não tenham preparo nenhum, nem vontade de entender e de aprender, quando chega nessa coisa fala, não quero. E talvez pela família a gente tenha conseguido resgatar isso. Aí eu acho que tem também coisas que vão, leis que estão sendo revistas, o JK que vai ser revisto, essa possibilidade desse assassinato, a mudança na legislação sobre a ocultação de cadáver, as salas de cinema lotadas, que isso significa um monte sobre memória e cultura para esse país, sobretudo depois desse governo absurdo que a gente teve de extrema-direita, do nosso inelegível e tomara que preso ex-presidente. Então, quando tem metade de um país cindido que é contra os artistas, que é contra a memória, que é contra os saberes, a ciência, a liberdade, não essa liberdade de imprensa absurda que eles falam, que é falar qualquer coisa que nada é crime, fazer um trabalho onde muitas pessoas consigam ir ao cinema e algumas do lado de lá, ou aquelas intermediárias que não é nem isso nem aquilo, mas era mais para lá, poder pensar e falar, nossa, realmente talvez esse não seja o caminho, porque a gente não pode nem pensar. Uma gente que quer uma ditadura a qualquer preço e acha que vai ter poder de opinião depois e de escolha, e isso é o contrário da democracia. Então esse valor da democracia e chegar no mundo numa hora que, num prêmio tão importante, pensando de uma forma capitalista como o Oscar, no momento que o Trump assume o poder, eu acho que foi assim, a gente foi bem longe com o filme, além do filme ser excelente, além da questão política da memória, acho que tem todo um contorno político para esse momento. Esse julgamento, agora mesmo, nesse encontro do Supremo, voltaram no filme, os podcasts falam sobre política ligando ao filme. Então, a gente é um país que ainda tem muita ignorância e falta de cultura. Então, qualquer educação ou reeducação ou possibilidade de reexplicar aquilo que parecia óbvio é importante. Acho que a gente está conseguindo isso. E, Marcelo, o que você gostaria, pensando em todo esse contexto de mudanças que o filme trouxe e o quão comentado ele está sendo, o que você gostaria que o público tirasse de lição ou pegasse para si da mensagem de Ainda Estou Aqui? Nossa, acho que essa resposta já vem junto, porque primeiro a memória, primeiro o estudo, a memória, o conhecimento como coisa mais importante. Ali não é a liberdade a qualquer preço, todo o país tem um conjunto de regras que devem ser cumpridas para o bem-estar coletivo, mas que o coletivo possa escolher que conjunto de regras é esse. E isso é o exercício da democracia. A gente combina. Então, o que eu vejo, outro dia vim dar uma palestra aqui na PUC, uma palestra, fazer uma mesa com outras pessoas sobre um tema parecido, e as pessoas falam, eu lembro que uma menina falou, como é que eu posso participar mais politicamente? Aí eu falei, a gente tem que começar do micro para o macro, dentro da sua família, como é que você respeita as coisas, como é que você está dentro da sua casa, você colabora, você lava os pratos, você joga o lixo fora? Porque é muito fácil a gente falar que a gente é politizado e deixar alguém, uma mãe, ainda mais a gente que, classe média, estamos na PUC, classe média alta, deixar uma roupa no chão para a mãe pegar, ou para a moça, ou a pessoa que trabalha na casa. Então a gente ainda carrega uma aristocracia, uma questão da escravidão dentro das nossas próprias casas,
com essa coisa muito elitista de deixar o serviço para o outro, porque eu estou pagando, quer ser atendido, bem atendido porque eu estou pagando. É para ser bem atendido sim, mas não, tem essa arrogância que eu acho que tem que acabar. Então a gente quer ter um conforto de ter uma sociedade equalitária e a gente não vai na reunião de condomínio. Então de repente vem um portão que você odeia e você não participou e você quer dar opinião depois, que as pessoas tiraram seus horários, discutiram, passaram normalmente por aquela baixaria que é uma reunião de condomínio, para decidir alguma coisa, para vir alguém depois, e eu já fui essa pessoa, e falar, está errado. Então eu acho assim, a gente tem conselho tutelar para votar, a gente tem a questão das regional, que a gente tem política da cidade, e a gente só quer saber de presidente, vereador, deputado, né? E tem toda uma questão política que você, como cidadão, tem que participar. Porque a gente quer o bônus e não quer ter o ônus de se comprometer. Eu mesmo ontem, mesmo sendo uma pessoa absolutamente politizada, esqueci, porque estava no meu mundo dourado, de ir na manifestação. Eu fiquei indignado comigo mesmo. Porque é muito fácil a gente rir da manifestação que deu errado em Copacabana e a gente está no cinema domingo. Então, botar esse espelho na cara da gente mesmo para a gente ver quanto a gente também é hipócrita com essa ideia de liberdade e democracia se a gente não faz o mínimo. Sim. Ih, desculpa. A gente falou das pessoas que já assistiram o filme, mas como você, em uma frase, convenceria alguém que nunca ouviu falar de Ainda Estou Aqui para assistir? Se alguém nunca ouviu falar, vai estar totalmente sem preconceito. Eu vou falar, vai ver esse filme, que esse filme é ótimo. Conta a história de uma família, de uma mulher que supera coisas. É muito bacana para ver a força da mulher, da família. Falaria isso. Mas acho difícil alguém não ter ouvido falar, né? Esses dias eu estava fazendo fisioterapia e aí tinham vários fisioterapeutas e eu falei, você já viu o filme? Para um outro que não me atendia. Ele falou, não vejo cinema nacional comunista. E aí também tem direto isso. Lei Rouanet, essas coisas. Então é difícil alguém que não tenha ouvido falar, mas se tiver eu vou falar assim, vai ver. Porque ele é um ótimo filme mesmo. Então agora a gente vai pular para um quiz. No próximo bloco, e é isso aí. Aguarde. Então, Marcelo, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha para quebrar o gelo. A gente vai falar aquele joguinho clássico, uma palavra, uma resposta. Uhum. Então, cinema. Retorno. Emoção. Todas. Teatro. Vida. Palco. Centro. Ator. Eu. Carreira. Construção. Oscar. Ganhei. Felicidade. Filha. Comédia. Origem. Amor. Amor. Cuidado. Câmera. Intimidade. Direção. Possibilidade. Família. Acolhimento. E passado. Foi. Então, muito obrigada pelas respostas, Marcelo. E agora a gente queria saber como foi para você ver esse filme que você participou ser o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar e se você cogitou que ele chegaria nesse lugar que chegou. Você sabe que quando eu fui consultado para fazer o teste, conversando com a minha gente, eu falei, mas e aí, será que a gente faz? Não sei qual é o tamanho do personagem, essas bobagens de ego todas, né, de construção de carreira. E ela falou, Marcelo, todo mundo quer fazer o filme do Valtinho. E eu sempre quis fazer um filme do Valtinho. Eu lembro que eu parecia muito com o Fernando Alves Pinto do Terra Estrangeira na época, e meu sonho era trabalhar com o Valtinho e com a Nanda, já tinha feito os normais com ela, então foi muito bom estar ali. E aconteceram algumas coisas muito especiais. Ele é um príncipe mesmo, o que a gente vê dele, ele é muito gentil e acolhedor com todo mundo. Ele tem
uma coisa com o cuidar, com o afeto, que é muito presente no set e é muito raro que isso aconteça. E a Fernanda é aquela pessoa que ela dá na entrevista em português, em inglês, italiano e francês, e ela é assim na coxia, no palco, na casa dela, ela é assim com todo mundo. Então foi muito especial, afetivo e confortável, e eu sabia que tinha alguma importância, que eu achava que era ligada à minha juventude e ao Marcelo, e a questão da ditadura, tal, a questão política, com um bom cinema. Mas eu não sabia que ia chegar nesse lugar. Quando eu me formei na escola de teatro, no último encontro, o professor do último ciclo, ele falou, nós éramos 30, ele falou, daqui a 20 anos, talvez 2 de vocês no máximo estejam trabalhando como atores. E é verdade. Eu tenho uma amiga palhaça, uma amiga que é dramaturga na Alemanha e um que é cantor de musical, de ópera em Nova York. O resto todo mundo desistiu. E quando ele falou isso, eu falei assim, eu não vou ganhar o Oscar. E ganhou. Cara, ganhei. Por tabela, mas eu ganhei. Então, assim, a Fernanda falou, não vamos fazer disso uma Copa do Mundo, e eu fiz uma camiseta do Brasil para pegar de volta pra gente. Coloquei o número 10 e falei, né, tchau essa galera, e coloquei Fernanda Torres, que era a nossa melhor jogadora aqui. Então, para mim foi a Copa do Mundo, foi muito legal, é muito importante. E achei o fim da picada a reação das pessoas com a Nora e com a Mike, porque uma bobagem isso. O trabalho dela é excelente, ela passa por vários gêneros, é um Oscar para um filme independente, que também diz um monte lá para os Estados Unidos, para o coração do comércio cinematográfico na era Trump. Você está dizendo um monte de coisa politicamente, achei feia a reação dos brasileiros. É muito feio quando a gente perde, a gente desmerece o ganhador. E a gente já tinha um prêmio maravilhoso que a gente não tinha. Como que é para você estar num filme que teve um impacto assim tão grande no cinema mundial? E você acha que isso, estar nesses holofotes, mudou a sua perspectiva do seu trabalho? Não, acho que não. Eu tenho uma noção bem clara assim do meu tamanho no filme, que é uma participação pequena, que eu tenho muita conta para pagar, muito boleto, que eu tenho muita coisa para construir. É claro que facilita algumas coisas dentro, quando a gente pensa em mercado, em quem está atrás desse lugar. Eu acho que quando eu falo assim, meus trabalhos mais recentes foram Baby, Ainda Estou Aqui, para essas pessoas que estão atrás disso, às vezes jornalistas, que me abrem mais possibilidades de uma matéria da minha peça que vai voltar agora. Eu estou viajando pelo interior, então quando alguém quer fazer entrevista, acaba fazendo comigo porque eu estou com essa claquete na mão. Acho que sim, mas a longo prazo eu acho que é uma medalhinha, assim. Mas essas coisas elas são muito importantes, mas elas passam. Eu ganhei o APCA ano passado, que é o prêmio mais importante de teatro do Brasil, de direção. E não sou eu não lembro quem estava concorrendo comigo, todo mundo. Eu não lembro quem ganhou ator, quem ganhou atriz. Eu sei mais ou menos quem estava naquele prêmio, naquele momento. Eu sei reconhecer que o meu trabalho não era mais importante, mas era um trabalho que chamou a atenção naquele momento por causa disso. Então, eu acho super legal ter esse prêmio de direção para colocar no projeto, assim, para conseguir patrocínio. Até parece que a gente consegue, né? Mas para conseguir, dirigiu a peça que ganhou a PCA e estava no filme que ganhou o Oscar, mas isso não é de fato que vai me trazer o meu patrocínio, nem construir a minha carreira. É só um bom momento. A gente comemora e vai para o próximo. Perfeito. Vou aproveitar um pouquinho, então, que você falou sobre direção. Este ano tivemos vários filmes concorrendo com visões distintas, né, entre si. Como que você avalia a escolha dos diretores deste ano? E se você sentiu que algum desses filmes deveria ter sido mais valorizado? Sim. Eu acho que, eu vou esquecer o nome, Reformatório Nickel, é um filme que não foi indicado para direção e que eu achei estranhíssimo, porque quando eu assisti eu falei, nossa, mas essa direção é sensacional, tem uma proposição, tem um jeito de filmar, é cheio de semiótica, a condução da direção, politicamente super importante, a estética, né? Acho que a gente pensa na arte muito em ética e estética. E é um filme, para mim, que contempla a ética e estética profundamente. Então, acho estranhíssimo esse filme não estar lá.
Mas acho bacana as escolhas que foram políticas esse ano, em sua grande maioria. Todas, né? O Brutalista tem a ver com política, Substância tem a ver com política, às vezes política de Estado e às vezes política social mesmo. Antes do nosso próximo quiz, puxando um ganchinho da pergunta da Melissa, você acha que teve uma boa diversidade e representatividade dos filmes indicados nesse ano? Eu acho que melhorou, mas eu acho que pode melhorar mais ainda. A presença das mulheres nas premiações, tem muitas categorias que não estão ainda nesse lugar, assim como também homens heterossexuais não estão em categorias que são aliadas às mulheres, como figurino e caracterização, na sua grande maioria. Então, acho que a intersecção dessas questões de raça, gênero e orientação sexual e origem também de nascimento, de nacionalidade, elas poderiam ser maiores. Mas a gente não pode ser hipócrita de que é um filme americano. E o que os Estados Unidos contribuem para o mundo, para além de guerra e entretenimento? Qual o pensamento político desse país? Então, também não seria desse prêmio. Mas acho que, para o prêmio que no país que está, acho que a gente andou um pouco. Perfeito. Agora Mas ninguém falou de política na hora quase de falar. Até o Valtinho esqueceu o papel e tinha que ter falado. No meio do governo Trump, tinha que ter falado. Acho que acaba dando um medinho também, né? Talvez. Provável. Para mim, não, eu não teria. Eu sou meio destemido nisso. Próximo Oscar é ele que vai falar. E agora a gente vai ver como que o Marcelo está, então, nessa bagagem de filmes. Esse é o nosso quiz, uma situação, um filme. Marcelo, a gente vai te dar algumas situações e você vai ter que responder elas com um título, tudo bem? Tá. Primeira situação. Sou péssimo, já vou falar antes. Não tem problema. Se você tivesse que ir para uma ilha deserta e escolher um filme, só um, para poder assistir nessa ilha, qual você escolheria? Para me divertir? Um só. Acho que eu ia ver Lagoa Azul, para pelo menos ver a Brooke Shields linda, sei lá. Acho que eu ia ver isso, que é um filme sobre isso. Uma vibe Sessão da Tarde, eu acho. Eu acho, já que eu tô ali, né, para ver como é que eles pegaram uma água do coco, sei lá. Pode ser. Alguma coisa que me salve. Achei uma sacada genial. Agora, um filme para aquela ressaca de domingo. Ressaca de domingo. Aqui descreve perfeitamente alguma coisa a que me situação. estimulasse profundamente, eu acho que o meu pensamento para entender o porquê, adoro perguntar o porquê das coisas. Eu não sei, mas às vezes eu acho que ao contrário, acho que assistir a Substância, uma ressaca de domingo, pode ser ótimo, porque aquilo é tão louco que eu vou achar que eu estou ótimo. Pode ser. Se você tivesse que escolher um filme para um primeiro encontro com alguém. Sou péssimo disso. Uma vez eu estava afim de uma moça, eu fui levar ela ao cinema e não vi a programação direito e levei ela para ver um filme que era praticamente uma suruba. Então, assim, eu não tinha a menor intimidade. Não era um filme de sexo, mas tinha sexo explícito muito. Era um filme bem provocativo, assim. Deixa eu pensar. Calígula. Tinha um que chamava Only You, que era uma comédia romântica que eu adorava. Essa comédia romântica quando eu era adolescente. Pode ser esse. Perfeito. Agora, um filme que te faz sentir adrenalina do início ao fim. Vários, mas por um caminho que não é o caminho da construção do filme, que o filme não propõe isso de você ficar preso, mas propõe uma outra maluquice, se chama Cine Doc New York, do Charlie Kaufman, que ele fica tentando reconstruir uma situação da vida dele, e ele vai construindo como se fosse um filme, criando uma cidade, e uma hora ele fala, não sei responder isso. Aí ele volta do início de novo, e vai dando uma angústia, que você quer saber qual é o próximo passo, que eu acho que esse filme, ele me pega num lugar de desconforto bem difícil, mas eu li ali Corra também, puxado. Vou adicionar todos esses à minha lista do Letterboxd. Olha, tá bem bom, vou roubar tudo dali, gente.
E bom, por fim, por aqui chegamos ao fim. Muito obrigada ao Marcelo, muito obrigada, Melissa. E a gente agradece muito a sua participação. Obrigada, Laura. Obrigada a você aí de casa que está acompanhando a gente. E é isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, tá bom? E até o próximo Fora de Cena. Ah, eu quero falar uma coisa. Baby tem disponível para alugar no Now, claro, e também tem em outras plataformas, e é importante que é um filme nacional, é um filme LGBT, super bacana, que fala sobre os afetos possíveis de corpos dissidentes no centro de São Paulo. A prostituição, pequenos furtos, pessoas que a sociedade oferece nada para elas, a não ser esses pequenos delitos, e como eles reconstroem os afetos. Quer aproveitar e fazer uma propaganda da sua peça, que você disse que está quero. Eu dirigi um espetáculo que chamou, e também a dramaturgia minha, chamou Que o Meu Corpo Nu Te Conta, com um coletivo impermanente. A gente estreou em 2022 no Sesc Pinheiros, depois fizemos no Sesc Pompeia, vários festivais internacionais. É uma peça que os atores e atrizes estão nus, não tem nada de erotismo, não que erotismo fosse um problema, mas não é o caso da peça. É uma peça autoficcional, são mini solos de 4 minutos, concomitantes, 12 atores e atrizes em cena. Cada sessão troca o elenco e eles e elas contam as suas memórias, as suas cicatrizes físicas, metafóricas, metafísicas da sua vida, histórias reais. E a gente estamos na nossa 9ª temporada, vai estar em cartaz de 25 de abril a 25 de maio no Teatro Manás Laboratório, um teatro novo no Bexiga, na rua 13 de maio 222. Ingressos à venda no Simpla, corre porque acaba muito rápido. Graças a Deus é um sucesso bem grande. Garanto seu ingresso então. Esse é mais um Fora de Cena e a gente vai ficando por aqui. Até!